Irmãos, eu confesso que por um momento eu pensei que talvez não conseguiria chegar aqui, porque não foi fácil as provas, as dificuldades que enfrentamos, mas a graça de Deus esteve sobre nossa vida e hoje estamos aqui para testemunharmos o milagre dele. Graças a Deus por isso. E ali o pastor ele me disse do tema que a igreja unida jamais será vencida, e ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu falei, realmente é um tema muito sugestivo, mas eu sei que essa palavra que Deus me deu se encaixa perfeitamente aqui, porque eu não vou pregar nessa tarde a respeito da união entre os irmãos. Eu creio que Deus ao longo desses dias já tem usado a cada um para ministrar a vocês, para entregar recados de Deus a vocês sobre a união fraternal da igreja. Mas nessa tarde entenderemos um pouco sobre a união da igreja com o seu Senhor. Hoje entenderemos um pouco mais sobre o projeto de Deus a respeito da sua união com a igreja. E o texto que Deus me deu se encontra no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo de número 13. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé nessa hora. E você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra ela comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. E eu louvo também a Deus, meus irmãos, pela vida da minha esposa e da minha filha, ao qual tem me acompanhado nesse ministério, e Deus, pela sua graça, tem nos abençoado. Que Deus possa abençoá-las grandemente. Diz assim a palavra do Senhor: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda eu quero ler com os amados irmãos Levítico, capítulo de número 23, os 2 primeiros versículos. Levítico, capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Soberano, eterno Deus e Pai, na tua presença, aqui estamos nessa tarde, ó Deus. Meu Pai Santo, essa oportunidade foi o Senhor que nos deu, e cada um dos teus servos, ó Pai, que estão aqui, meu Pai Santo, foi o Senhor que trouxe, ó Deus, para ouvir essa palavra nessa tarde. Então eu te peço, Espírito Santo, assim como o Senhor os conduziu até aqui, assim como o Senhor me conduziu até aqui, conduza-nos, ó Pai, para que possamos alcançar somente a tua vontade na tarde desse dia. Meu Deus, que a tua vontade prevaleça e que a tua vontade seja feita no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Talvez você possa estar se perguntando, mas o que essa palavra tem a ver com o tema? Lemos primeiro Jeremias capítulo 29, qual o Senhor disse para buscarmos a Ele. Ou seja, aqui resumindo, Ele disse: olha, estejam em união comigo, estejam juntamente comigo, que eu estarei com vocês. Estejam em mim, eu estarei em vocês, e em vocês eu farei morada. Assim teremos um laço, assim teremos uma união, assim teremos uma comunhão entre eu e vocês. E logo após, aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 23, aqui Deus ele diz para Moisés, para que ele dissesse aos filhos de Israel, para que estes festejassem a ele. Mas festejassem o que, irmão Luiz Fernando? Festejassem, irmão, um ministério, um dos maiores ministérios, a qual Deus ele colocou sobre essa terra. Os ministérios das festas do Senhor são símbolo da união entre Ele e a sua igreja. Então Deus ele institui essas festividades para que nós possamos desfrutar delas num aspecto profético sobre o que Deus quer fazer com a sua igreja no futuro. Então Deus me deu um tema para essa mensagem: a união com Cristo é a essência para festejarmos a vitória sobre Satanás. E amados irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra, e essa palavra falava muito ao meu coração. Então eu comecei a compreender alguns aspectos ao qual Deus queria que o povo festejasse a Ele. Deus não queria simplesmente ali um povo de cara amarrada, um povo fazendo as coisas por obrigação, não. Mas Ele disse que Ele queria um povo alegre, festejando a Ele. Cara feia a gente faz no velório, é que nós não estamos crucificando Jesus de novo.
Mas aqui hoje nós viemos para festejar ao Senhor, para dar glória ao Teu nome, para exaltar a Tua santidade e receber o que Ele tem para nos dar nessa tarde. Aleluia! Glória a Deus! Então ali o povo judaico, ele celebrava as festas do Senhor, cada uma delas em uma determinada época do ano. 3 festas principais haviam em Israel. E essas 3 festas principais, elas se davam no período das 3 colheitas de Israel. E meus queridos irmãos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que no passado, Deus queria mostrar ao seu povo o que Ele queria fazer no futuro. Vemos muitas profecias ao qual Deus fala no Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento. Muitas coisas do Novo Testamento foram profetizadas no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está revelado dentro do Novo Testamento. Então assim, quando unimos os dois, um completa o outro. Por isso Deus se completa, Deus é perfeito, Deus é tremendo, e Ele tem a sua maneira de trabalhar. Então aqui 3 coisas eram necessárias para compreendermos as festas. Como Deus lidou com o seu povo no passado, o que eles queriam que eles entendessem no presente, e também como Ele trabalharia conosco no futuro, ou seja, nos dias de hoje. Então a primeira festa que vemos aqui, a qual Deus instituiu para o povo de Israel, foi a festa da Páscoa. Qual dos irmãos não conhece a Páscoa? Qual dos irmãos aqui hoje não conhece o símbolo da Páscoa? A Páscoa nada mais é que o seguinte: a comemoração da libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Então logo eu entendo que quando Deus ele quis libertar o seu povo do Egito, Ele disse assim: olha, Moisés, fala aos filhos de Israel que eles preparem um cordeiro macho de 1 ano, puro, sem mancha, e que eles tragam e sacrificam um para cada casa, e o sangue desse cordeiro vocês vão colocar numa bacia, e vocês vão pegar um ramo que se chama isopo, que é símbolo da purificação, da santificação, ali da comunhão plena com Deus, longe do pecado. Vocês vão molhar esse sangue e vão passar nas vergas das portas, e também nos seus batentes e na verga da porta. Então eu começo a entender o seguinte: que aquele povo ele estava ali agora marcado com o sangue de um cordeiro, a qual Deus instituiu para que se marcasse sobre eles. E através deste sangue Deus diz para Moisés: olha, Moisés, essa noite eu enviarei o anjo destruidor sobre a terra do Egito, e toda casa que tiver a marca do sangue, eu estarei em cima dela, cobrindo ela, guardando ela, e quando ali eu ver o sangue, eu me porei em cima dessa casa, e o destruidor não terá poder sobre a vida da casa dos meus servos, porque eu estarei guardando eles. Então eu entendo também que a palavra de Deus ela me diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo algo tremendo quando ali no símbolo da Páscoa, eu posso retratar isso aqui que aconteceu, para que vocês entendam, meus irmãos, ali quando Deus manda que Moisés ali, os filhos de Israel marquem ali os batentes das portas e também a verga da porta, ou seja, os lados em cima. Eu vejo aqui um símbolo do que Deus queria fazer com os seus filhos no futuro. Eu vejo aqui a cruz de Cristo. Como, irmão Luiz Fernando? Muito simples, meus queridos. Deus ele manda: olha, meu querido, você vai lá, você vai molhar aqui o lado de cá, o portal da porta do lado de cá. Você vai molhar também o lado de lá, e você vai molhar em cima. Não mandou somente colocar uma gota de sangue selado, mas Ele mandou molhar. Ele mandou borrifar a marca com o sangue, para que todo mundo veja que o meu sangue está sobre essa casa. Então eu vejo quando Deus ele marca de cá, Ele marca de cá, e Ele marca em cima. Quando aquele sangue goteja também, eu vejo o sinal da cruz de Cristo. Deus estava revelando para o seu povo que Ele enviaria um Salvador para a humanidade. Só que eles não entenderam, o mistério estava sendo revelado, que Ele traria uma redenção perfeita sobre o seu povo. Deus já havia programado a cruz no momento em que Ele crucificou aqueles cordeiros. No momento em que Ele sacrificou aqueles cordeiros, Ele já havia planejado a cruz para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para nós hoje essa Páscoa também tem um símbolo muito especial, porque através do sangue do Cordeiro, ao qual foi vertido nessa cruz do Calvário, esse sangue está derramado sobre a nossa vida. Esse sangue nos liberta do Egito,
porque a praga de morte eterna ela não pode nos alcançar, porque nós estamos guardados debaixo da promessa, nós estamos debaixo da marca do sangue do Cordeiro, unidos através do seu sangue. Aleluia! É tremendo, irmãos, entendemos a Páscoa. O Egito não tem poder sobre nós, o destruidor não tem poder sobre nós. Se hoje você está vendo o inimigo agindo sobre a sua vida, você não está conseguindo se livrar dele, você está vendo que ele está te dominando. Eu quero que você faça um exame de consciência na sua vida. Eu quero que você estreite a sua relação com Deus. Você procure aonde está o defeito, a tua falha, porque quem é marcado, o diabo não tem poder para tocar os servos de Deus. Quem tem a marca de Cristo, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar em você, porque você é selado com o sangue do Cordeiro. E é isso que simboliza a Páscoa, a qual Deus instituiu para Moisés. Simplesmente libertação dos seus filhos do poder do Egito. Nós não somos mais escravos do Egito. Nós não mais somos escravos de Faraó. Nós não somos escravos mais de Satanás, porque Jesus pagou um preço para que nós fôssemos livres. Aleluia. A segunda festa, a qual Deus manda que os filhos de Israel festejem, é a festa dos pães asmos, ou seja, um pão sem fermento. Ali quando o povo de Israel ali estava se preparando para sair do Egito, eles fazem os pães, e eles não colocam fermento para não ter perigo da massa levedar e se perder e eles ficarem sem alimentos. Então o povo de Israel naqueles dias ali de saída do Egito, eles assam os pães sem fermento para que eles não venham a se perder. E ali então eles estavam com seus pés calçados, eles estavam com o cajado na mão, eles estavam prontos para sair, eles estavam de mala pronta. E Deus disse: olha, o pão é sem fermento. Para vocês sair da terra de escravidão, para poder entrar na terra prometida, tem que ser sem fermento. Para vocês entrar na promessa de Deus, para vocês entrarem no mundo espiritual, para vocês entrarem na Canaã celestial, não pode ter o fermento do pecado. O fermento simboliza o pecado. Não pode haver o pecado na nossa vida, que senão ele nos impedirá de entrarmos na terra prometida. Então o símbolo da festa dos pães asmos, ela simboliza também, ali como a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus, simboliza ali a morte de Jesus. Os pães asmos simbolizam o sepultamento de Cristo. Ele simboliza ali sem fermento, sem pecado. Ele simboliza o seguinte, meus irmãos, que a nossa vida também agora, ela está sendo sepultada com Cristo, porque estamos com pressa, assim como os filhos de Israel estavam com pressa de deixar o Egito, de deixar a vida do pecado. Nós também estávamos com pressa para deixar esse mundo pecaminoso, para entrarmos na presença de Deus. Então simboliza também o nosso sepultamento com a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo certa vez disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim, porque eu já estou crucificado com ele, e em mim o pecado não tem mais domínio, em mim a carne não mais domina, porque quem domina sobre a minha vida é o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Só quem tem a sua vida dominada por Cristo, glorifique a Ele, glorifique, exalte o seu nome. Aleluia! Não pode ter fermento na massa. Para Deus operar na tua vida, tem que ser uma vida limpa e santa com Ele. Tem que ser uma vida purificada e sem pecado. Aleluia. Os pães asmos falam de purificação, fala de separação do pecado. E você já se purificou daquilo que não deixa Cristo se purificar em você. Nós estamos purificando a nossa vida para que a purificação de Deus, para que o seu poder seja manifesto em nossas vidas. Como temos portado diante de Deus em relação à santidade, à santificação. Meus queridos, não venhamos deixar que esse fermento levede a massa. Não venhamos deixar que o pecado adentre na sua vida e roube as bênçãos de Deus no seu coração. Porque Deus ele tem um projeto lindo para você. Nós já fomos sepultados com Cristo, mas assim como nós fomos sepultados com Ele nos pães asmos, assim como Ele demonstra ali o seu sepultamento nos pães asmos, os seus dias de silêncio depois da sua morte, depois também ali
logo após isso ocorre a festa das primícias, onde nos pães asmos simbolizava o sepultamento, nas primícias simboliza ressurreição. Aleluia. Meus queridos, isso aqui é muito interessante. Glória a Deus. As primícias, meus queridos, eram uma festa que o povo de Israel fazia, onde eles colhiam um fruto fora de época. Eles semeavam nos campos, e ali quando a colheita crescia, havia ali alguns daqueles pés ali dos seus cereais que eles amadureciam primeiro. Então o povo de Israel, eles vinham e colhiam aquele primeiro fruto. Isso estava relacionado à colheita. As festas de Israel estavam relacionadas a colheitas. E nessa primeira colheita que Israel fazia, eles faziam a colheita de um pequeno fruto, de uma pequena quantidade desse fruto. E eles apresentavam esse fruto a Deus. Então ali Deus diz para Moisés: olha, Moisés, quando eles colherem o fruto, tragam até o templo, e ninguém se apresente vazio diante de mim. Então quando Cristo também, após o seu sepultamento, ele realiza as primícias, ele também realiza a sua primeira colheita no sentido espiritual. Ali quando Israel apresentava para Deus as suas primeiras primícias, eles apresentavam os primeiros frutos, algo simbólico também do que Cristo faria a sua primeira colheita. Porque quando a Bíblia diz que Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, e também os sepulcros se abriram, e muitos mortos dos santos que haviam morrido foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Ou seja, quando Cristo desceu no Hades, ele ressuscitou uma semente que era semelhante a dele. Muitas pessoas se ressuscitaram e começaram a caminhar dentro de Jerusalém. A Bíblia Sagrada nos relata isso em Mateus. Então eu entendo algo, irmãos, que Cristo também é o grão de trigo que morreu, mas ele morreu para que muitos tivessem vida. E esse mistério Cristo ele revelou para o seu povo, dando exemplo também dos primeiros frutos ao qual ele traria a Deus na ressurreição. Porque bem sabemos que uma ressurreição será feita quando Jesus voltar, onde todos os crentes que morreram ressuscitarão com ele, e também todos que estiverem vivos o encontrarão nos ares. Mas antes que isso aconteça, ele demonstra uma prova, ele dá uma prova para o seu povo que ele estava velando pela sua palavra. Então eu entendo que, assim como nas primícias era o primeiro fruto, uma pequena colheita, Cristo demonstrou que ele cumpriria a tua palavra em tempos futuros, demonstrando a ressurreição de muitos santos que haviam passado para a eternidade nos seus dias atuais. Cristo ele demonstrou nos seus dias após a sua morte o que ele faria no futuro. Aqueles santos que ressuscitaram, eles foram as primícias da ressurreição. Eles foram os primeiros que ressuscitaram, demonstrando a provisão profética para o futuro próximo, que Cristo também ressuscitará todos os que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. E logo após essas primícias, meus queridos irmãos, onde ele ressuscita a semente que se parecia com ele, ele também vai ressuscitar os seus crentes também nos últimos dias. Quando ele voltar para buscar a sua igreja na face dessa terra, ele virá e ressuscitará ali aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no seu sangue na Páscoa, aqueles que sepultaram o seu pecado nos pães asmos, e aqueles também ele que ressuscitaram com ele nas primícias. Ele ressuscitará os teus servos e os trará para a sua presença por toda a eternidade. Aleluia. Eu quero que você preste muita atenção, irmãos. Essa palavra é uma palavra complicada de se entender, mas eu creio que Deus ele clareará isso no seu coração nessa tarde. Aleluia. Logo após a festa das primícias, que simbolizava a colheita dos primeiros frutos, onde o próprio Cristo fez a colheita quando ele morreu. Logo após essas primícias, 50 dias depois, era celebrado a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, meus queridos irmãos, era uma festa onde o povo de Israel celebrava a segunda época de colheita da nação. As primícias eram a pequena colheita.
A colheita da primavera era a colheita da época do Pentecostes. Pentecostes era a festa em que o povo se reunia e glorificava a Deus por uma colheita maior, a qual Deus tinha dado à sua nação. E essa festa, ali todos os crentes, toda a nação de Israel traria uma oferta a Deus. Ali uma oferta voluntária, uma oferta do seu coração. Trariam a Ele uma oferta simbólica, algo que eles sentissem no seu coração, não era nada estipulado, mas simplesmente ali eles trariam a Deus o que eles sentissem no seu coração. E essa festa não somente simbolizava a colheita nos dias de Pentecoste, a primeira colheita do trigo, mas essa festa também ela simbolizava os eventos de Deus, ao qual Ele realizou com Moisés no Monte Sinai. Porque quando Deus ele entrega para Moisés as tábuas da lei, e quando Deus derrama a sua glória sobre a vida de Moisés, onde o seu rosto começa a brilhar, e ninguém podia olhar bem para o seu rosto, porque ele estava irradiando a glória de Deus, o povo de Israel celebrou, o povo de Israel ele glorificou a Deus, e eles comemoraram fazendo uma festa ao Senhor, ao qual colocaram o nome de Pentecoste, porque aconteceu 50 dias após a sua libertação do Egito, 50 dias após a sua libertação da escravidão. Então o povo de Israel tinha mais era que glorificar e que exaltar o nome do Senhor, porque agora eles eram livres, eles agora não estavam mais sob o domínio de Faraó, eles agora estavam debaixo do domínio de Deus. E esse era o aspecto do Pentecoste nos dias passados. Glorificavam a Deus pelas bênçãos dadas no Monte Sinai para a nação, e também pela colheita maior, a qual Deus proporcionara que o povo fizesse naqueles dias. E no Novo Testamento, o Pentecostes também tem um símbolo muito especial, onde ali os discípulos, 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos no cenáculo, buscando e orando a Deus. 120 discípulos estavam ali, clamando o nome do Senhor, onde todas as nações da terra estavam ali em Jerusalém, haviam vindo para adorar ao nome do Senhor. Eles estavam lá glorificando e festejando, e havia um pequeno grupo, após a morte de Jesus, após a Páscoa, após o Cordeiro Pascual ser sacrificado, eles estavam ali unânimes em oração, clamando a Deus. E a palavra em Atos 2, ela nos diz o seguinte: que cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus visitou os discípulos que estavam reunidos ali orando, e os batizou com o Espírito Santo. Assim como a glória de Deus foi derramada em Pentecostes sobre a vida de Moisés e sobre a nação de Israel, Deus também derramou a sua glória sobre um pequeno grupo, a qual foi cheio do Espírito Santo. Ali se deu o marco do início da igreja, que Jesus havia dito: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e depois vocês sairão e farão a minha obra, e vocês irão por todo mundo, e pregarão a minha palavra, e pegarão em serpentes, e beberão veneno, e não morrerão, e pregarão, e curarão os enfermos, e ressuscitarão os mortos. Vocês vão demonstrar os meus sinais aonde vocês colocarem a planta dos seus pés. E no Pentecostes foi a bênção que Deus derramou sobre o povo de Israel, e foi a bênção que também Deus derramou sobre a sua igreja, após a morte de Jesus e a sua ressurreição. E esse poder, ele começou sobre 120 pessoas, e ele foi um poder tão glorioso, que após esse poder ser realizado sobre a vida dos discípulos, então eu vejo a segunda colheita de Cristo sobre a sua igreja. Pedro se levanta e prega para uma grande multidão, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor naquele momento. Então já não foi uma colheita pequena, já não foi uma colheita com poucos feixes como nas primícias, já não foi uma colheita em pequena quantidade, já não foi somente a colheita da ressurreição com Cristo, mas agora foi a colheita com o poder de Deus sobre a vida dos teus servos. Foi uma colheita agora que simbolizava o derramamento do poder de Deus sobre a vida dos seus discípulos. Então o que acontece? A igreja agora ela começa a se expandir, porque o poder de Deus foi injetado na vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos que certo dia, quando Jesus chegou até eles, após a sua morte, eles estavam todos reunidos dentro de uma casa, com as suas portas e janelas fechadas, com medo, atemorizados, sem ânimo para prosseguir, pensando: será que realmente Jesus vai voltar? Será que realmente Ele vai ressuscitar? Será que realmente Ele vai fazer algo na minha vida? Será que realmente Ele vai cumprir as suas palavras sobre Israel?
Esse mesmo Jesus que morreu, será que ele vai voltar? E os discípulos estavam ali dentro, com a sua casa fechada. Então Cristo, ele aparece no meio deles e diz: olha, paz seja com todos vocês. E aqueles discípulos que outrora estavam fechados, trancados, escondidos no seu interior, sem força para sair e fazer o mandado de Jesus sobre as suas vidas, quando eles recebem a bênção no Pentecostes, eles já saem por todo mundo pregando, curando, libertando as pessoas em nome de Jesus. A bênção do Pentecostes estava sobre eles. Ele fez uma colheita sobre a vida dos discípulos. E o que acontece é que essas 4 festas já se cumpriram. Até 50 dias após a ressurreição de Cristo, que foi o Pentecostes. E aonde está o poder que Deus derramou no Pentecostes? O que tem acontecido com esse poder que Deus disse que ia propagar conosco, onde quer que fôssemos? Onde está o poder para curar os enfermos? Onde está o poder para ressuscitar os mortos? Onde está o poder para dizer ao paralítico: levanta e anda? Eu não estou jogando essa responsabilidade para você, mas eu puxo ela para mim primeiro, porque eu sei que isso foi algo designado por Cristo. Mas o problema é que hoje nós não estamos dando ouvido às demais festas proféticas ao qual Deus preparou para o seu povo. Nós não estamos dando ouvido ao mistério ao qual Deus designou para o seu povo nos últimos dias. Que após a festa do Pentecostes, Deus, ele promove também a festa das trombetas. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é aqui que a coisa começa a ficar diferente. É aqui que Deus começa a tratar conosco. Até então, muitas vezes quando começamos a nossa fé, muitos de nós experimentamos o verdadeiro Pentecoste, o símbolo do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E começamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor, e fazemos e acontecemos e nada nos cerca. Mas depois o comodismo, ele vai nos cercando. Ele vai se aproximando de nós, e nós, sem percebermos, quando ali nos damos por conta, estamos ali acomodados. Não saímos mais e pregamos como pregávamos antes. Não damos continuidade mais naquilo ao qual ali começamos um dia. Muitas vezes o pastor marcava uma reunião de jejum e oração, éramos os primeiros que ali estavam. Hoje já quase não vamos nos cultos mais. E tudo para isso, tudo nós arrumamos uma desculpa e outra para podermos darmos desculpa para Deus pelo fator de não estarmos na sua presença. E depois, meus amados irmãos, quando Deus, ele institui a festa das trombetas, ele diz o seguinte para os seus filhos: olha, as trombetas, elas simbolizam sim, toques de trombetas, e indicam um dia de descanso e um anúncio da colheita final. Esse dia é um dia muito santo, ninguém vai fazer nada, mas o povo vai se apresentar com toque de trombeta. Eles vão anunciar que agora a colheita intermediária já acabou. Eles vão anunciar que a colheita do Pentecoste já terminou, e agora eles estão se preparando para a colheita final. E é aqui que a igreja começa a se desenvolver. É aqui que entra a época da igreja em nossas vidas. Até o Pentecostes podemos dizer que foi algo que Deus planejou em todo o Antigo Testamento. Mas o Pentecostes para frente já é algo que Deus quer tratar comigo e com você. Então ele institui a festa das trombetas. E as trombetas, meus queridos irmãos, ela anuncia o início da colheita final. E o interessante é que quando Pedro, ele estava pregando, e ali aqueles discípulos eram batizados com o Espírito Santo, ele começa a dizer assim: meus amados, olha, não vos assusteis, porque isso aqui que está acontecendo hoje é o que foi dito pelo profeta Joel, que no final dos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos e teriam visões, e o poder de Deus foi manifestado ali. E agora também podemos dizer algo também que se encaixa nessa profecia a respeito da festa das trombetas. O símbolo profético de Deus também ele está aceso nos nossos dias.
Quando Jesus disse em Marcos 13:28, ele diz assim: olha, prestem atenção em uma coisa. Quando ali a figueira, os seus brotos se tornam tenros e as suas folhas começam a brotar, sabei que o verão está próximo. As 3 colheitas de Israel, elas eram simbolizadas em 3 estações do ano. A primeira no outono, a segunda na primavera e a terceira e última, a maior colheita de Israel, ela era realizada no verão. E Jesus disse que quando ali os seus brotos se tornarem tenros e as suas folhas brotarem, saibam porém que o verão está próximo. Quando Jesus fala de figueira, de brotos e de renovo, ele está falando sobre Israel, que até então era algo que estava se separado de Deus, era algo que estava disperso, era algo que estava longe de Deus. A nação de Israel estava longe de Jesus. A nação de Israel havia sido dissipada. A nação de Israel havia sido separada e esparramada por todo o mundo. Mas em 1948, ali quando fizeram um concílio da ONU a respeito do que fariam sobre Israel, Israel ali então, após aquela reunião, isso é muito interessante, irmãos, porque é a profecia bíblica que se cumpre nos nossos dias. Em 1948, o que acontece? Israel, ele é eleito pelas Nações Unidas como nação novamente. Então aquele povo que já não tinha terra, aquele povo que já não tinha um limite para se viver, aquele povo que não tinha uma identidade territorial, agora ele se torna uma nação. Então ele brotou novamente. E Jesus disse que quando isso acontecesse, sabei porém que está próximo o verão. Ele diz: olha, quando a figueira brotar, saiba que a próxima colheita, a última colheita, a colheita do verão, a maior colheita, ela está próxima a se cumprir. E a maior colheita que será feita, ela será feita, mas Deus não usará Israel. Deus não usará os discípulos no Pentecostes, mas essa colheita, quem se responsabilizar por ela, sou eu e é vocês. Nós somos os responsáveis por essa colheita. Então na festa das trombetas, Deus anuncia a colheita final, e eu creio que isso aconteceu em 1948. Eu creio que a profecia bíblica, ela se cumpre sobre Israel. Olha, ei igreja, atenção, o verão está chegando, o tempo está se findando, a igreja está prestes a ser arrebatada pelo Senhor. Após 1948, houve para quem os irmãos mais antigos, que conhecem, que sabem que teve um período de dificuldade ali, até se chegar até ali, o fim do século XX, início do século XXI. Mas logo após o que aconteceu, logo após isso, o evangelho ele vem se tornando um evangelho mais fácil de ser vivido. Hoje temos uma facilidade muito grande em viver o evangelho nos nossos dias. Então, meus queridos irmãos, o que aconteceu? A festa das trombetas, ela seria também precedida por muitas pessoas que anunciariam a vinda de Cristo. Ela seria precedida por muitas pessoas que pregariam também a volta do Senhor Jesus. Muitas trombetas seriam tocadas em todos os cantos da terra, não na nação de Israel, mas por todos os servos do Senhor Jesus Cristo que estão em união com Ele, vão tocar a trombeta da palavra de Deus. Ei, atenção, Jesus está voltando. Igreja, mantenha-se unida em santidade e no amor com Deus, porque Ele voltará. Pregai liberdade aos cativos, pregai a palavra de amor e reconciliação aos perdidos, porque certamente essa palavra se cumprirá na sua vida, que é trombeta de Deus. Nós somos trombetas de Deus para anunciar a volta de Jesus. Eu e você somos as trombetas ao qual Deus conta conosco nessa última hora, para anunciarmos que Ele virá. Como estamos sendo trombetas? Como estamos nos portando como trombetas? Será que estamos realmente pregando a palavra de Deus? Será que estamos realmente vivendo essa união com Cristo, ao qual pregamos que vivemos, mas as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras? Será que estamos vivendo essa união em pregar a palavra de Deus da maneira que ela é? Então as trombetas simbolizam para Israel: olha, a colheita final está chegando, agora vamos nos preparar para a última colheita. Mas só que para essa colheita, antes dela acontecer, havia uma outra festa, a sexta festa, qual Deus determinou para os filhos de Israel.
A festa que era comemorada do dia da expiação. A festa do dia da expiação, ela era comemorada no tempo de maior fartura de Israel. A festa do dia da expiação, ela era comemorada no tempo em que Israel estava mais bem, vamos dizer assim, financeiramente. Porque era a época da colheita final. Era a época em que Israel, ele tinha mais produtos, ele tinha mais cereal nos seus celeiros. E a festa da expiação, ela simbolizava um dia de arrependimento, um dia de reflexão, um dia de pensar, do povo de Israel pensar nas obras que Deus fez com ele quando os tirou da terra do Egito. Eram para eles refletir na sua situação miserável, e era para eles refletirem o quanto eles dependiam da graça de Deus. Então Deus, ele institui a festa da expiação. Então na festa da expiação, ali nos tempos de bonança, Deus diz que eles não poderiam se esquecer da obra expiatória que ele fez, sacrificando o cordeiro para que eles fossem libertos ali das garras de Faraó na terra do Egito. E Cristo também fez por nós essa obra expiatória, e Deus também nos convida a não esquecermos daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Muitas vezes estamos na igreja, o tempo vai passando, o comodismo vai chegando e nós não percebemos, e ele vai tomando conta da nossa vida, e de repente você já esqueceu da obra que Deus fez por você. Você já não é mais aquele crente de antigamente. Agora que o povo de Israel estava na bonança, assim como muitos hoje estão na bonança, estão vivendo com a vida tranquila, eles já não estão se preocupando mais com Cristo. Eles já não estão se lembrando mais do que Cristo fez por eles. Estão deixando a obra que Deus fez na Páscoa. Estão deixando o sacrifício que Jesus fez na Páscoa. Já não estão se lembrando mais que eles são dependentes de Deus. Já não estão se lembrando mais que eles necessitam da graça de Deus. Um exemplo disso é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia pensava que ela estava bem. A igreja de Laodiceia começou a viver um comodismo espiritual. A igreja de Laodiceia começou a possuir bens financeiros. A igreja de Laodiceia começou a viver uma vida tranquila. Então a igreja de Laodiceia pensava que estava bem, mas Deus diz para ela: olha, você pensa que você está bem, mas você não sabe que você é um desgraçado, pobre, cego e nu, porque você está deixando os meus mandamentos e pensando que você é autossuficiente e é livre para ir e vir da onde você quer e não dá satisfação para o seu Criador. Você é livre, mas você tem um Deus ao qual você deve prestar conta da sua vida. Você tem que prestar essa expiação da sua vida a cada dia. Então ali a obra expiatória no Antigo Testamento, feita por Moisés e Arão, ela era feita da seguinte maneira: o sumo sacerdote, que era Arão, uma vez por ano, eles reuniam o povo de Israel, e eles começavam então a fazer o seguinte: eles pegavam 2 bodes, um deles era o bode ao qual seria sacrificado, e o outro bode era chamado de bode expiatório. E esse primeiro bode ali, ele era morto ali por Arão, e o sangue dele era levado além do véu, ao qual uma vez por ano ali Arão entrava no Santíssimo Lugar, dentro do tabernáculo, e ele pegava o sangue daquele bode e oferecia primeiramente pelas suas culpas. Ele lançava o seu sangue em cima da tampa do propiciatório, em cima da tampa da arca de Deus, a qual ficava no Santíssimo Lugar, e ali ele prestava ali o seu culto, a sua adoração a Deus e o perdão pelos seus pecados. Ali ele demonstrava através do derramamento daquele sangue que era lançado sobre a tampa do altar. E logo após ele saía de dentro ali do Santíssimo Lugar, ele pegava mais um pouco do sangue daquele bode e levava dentro daquele véu novamente. Ele mais uma vez entrava dentro do Santíssimo, e agora ele lançava esse sangue sobre a tampa do propiciatório, e ali ele confessava os pecados dos filhos de Israel. E ali, irmãos, eu vejo o seguinte, que após ele sair ali de dentro do véu do Santíssimo Lugar, ele vinha e ele colocava suas mãos sobre a cabeça do bode expiatório,
e ele fazia da seguinte forma: ele confessava todos os pecados do povo sobre aquele bode. Então um homem saía e levava aquele bode para fora do arraial, e ele soltava aquele bode no deserto, e aquele bode ia embora, levando à memória os pecados da nação israelita. Então aquele bode expiatório simbolizava o esquecimento de Deus pelos pecados do povo, através daquele bode expiatório e do sangue lançado sobre a arca do propiciatório. Cristo, ele foi o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele fez expiação por nós. É o que nós não podemos esquecer, que ele próprio se fez sumo sacerdote. Ele uma vez ele entrou além do véu, e ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício sobre o altar de Deus, se derramando o seu sangue sobre aquele altar. Ele se fez sumo sacerdote, e ele se fez sacrifício em redenção por nós, e ele próprio levou as nossas culpas e iniquidades sobre si. Aleluia. Cristo, ele fez uma obra tremenda por nós. Nós não podemos nos esquecer da obra que Cristo fez por nós no Calvário. Cristo, ele fez ali pecado por nós. Ele recebeu os nossos pecados, ele recebeu as nossas culpas, ele recebeu as tuas ofensas. Você nunca poderia estar na presença de Deus se Cristo não tivesse se oferecido por você. Aonde você tem colocado a expiação que Cristo fez por você? Em que lugar você tem colocado Cristo em sua vida? Hoje também é o dia da expiação. Hoje também é dia de reflexão. Hoje é dia de lembrarmos o que Cristo fez por nós. Aonde estaria eu e você se só Ele tem palavra de vida eterna? Você quer voltar para o Egito e comer o que Faraó te oferecia? Você quer viver no meio do povo escolhido de Deus e caminhar por esse deserto até o rumo à terra prometida e morrer pelo caminho, picado pela serpente de Satanás, por não ter obedecido à voz de Deus, como os israelitas morreram no deserto? Se não levarmos a sério, meus queridos, a palavra de Deus, certamente seremos tragados por Satanás. E o interessante, irmãos, é que eu não estou dizendo nada além do que já foi dito nesse culto, nessa tarde. E meus queridos irmãos, o que acontece aqui é tremendo. O povo de Israel estava sim em caminho à terra prometida, mas eles esqueceram da expiação de Deus sobre as suas vidas e morreram, picados de serpente. A Bíblia nos fala que o símbolo da serpente é Satanás. Nós também ainda não chegamos na terra prometida, mas se não guardarmos essa expiação de Cristo no nosso coração, certamente também Satanás irá nos tragar antes de chegarmos na mansão celestial. Portanto, vigiemos, não nos esqueçamos do que Cristo fez por nós, para que nós possamos um dia ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Tomai posse por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Deus, Ele tem uma morada celestial para mim e para você, preparada e guardada, mas é só para quem permanecer na sua presença. E logo após ali a festa da expiação, quando no momento de maior bonança o povo de Israel fazia uma vez por ano para se lembrar dos seus feitos de Deus, dos feitos divinos durante a sua peregrinação pelo deserto. Logo após esta festa, Deus, Ele fazia a última festa com o povo de Israel. A última festa relacionada ao tempo da colheita. Ele fazia então a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas temporárias. Então Deus nos tabernáculos, Ele faz o seguinte: Ele festeja a colheita final com os seus filhos. Então ali o povo de Israel, eles saem de suas casas, eles fazem cabanas, para lembrarem então do tempo em que eles passaram durante a sua peregrinação pelo deserto, até chegarem ali à terra prometida de Canaã. Então eles começam a fazer o seguinte: eles colhem
E na sua colheita todos eles estão festejando, pousando em tendas, pousando ali fora de suas casas, para que eles pudessem se lembrar dos feitos de Deus durante a sua caminhada para Canaã. E essa festa também, meus queridos, ela tem um símbolo muito importante para a nossa vida. Pelo menos 3 símbolos espirituais ela tem. O primeiro é que a nossa vida terrestre também nós estamos aqui, mas sabemos que a nossa morada não é aqui. Estamos vivendo nessa terra, mas estamos vivendo em tendas temporárias, porque certamente sabemos que a colheita final já está para ser realizada, e Deus ele virá e nós deixaremos a nossa habitação, porque a palavra de Deus nos diz que essa é a nossa morada deste século. Ela se desfizer, nós bem sabemos que nós temos um edifício, uma morada no céu, não feita por mãos humanas, mas feita pela própria mão do Altíssimo no céu. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui de passagem. Não se apegue a esse material que essa terra pode te oferecer, mas eu quero que você hoje saia desse comodismo. Eu quero que você hoje venha ter consciência que o seu objetivo aqui é viver uma vida santa para Deus, para que um dia você possa estar com Ele no céu. Aleluia. O segundo aspecto da festa dos tabernáculos que eu vejo aqui, que é tremendo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, nossa. O segundo aspecto da festa dos tabernáculos era para que eles comemorassem a colheita. Só quem colhia comemorava. Só quem colhia ele podia estar totalmente alegre e feliz. A festa dos tabernáculos, o seu segundo aspecto, eles se alegravam pela colheita, porque eles haviam saído e lançado a foice na seara. Eles começaram a fazer a sua colheita, então eles se alegravam, porque a grande colheita agora estava prestes a se realizar. Como temos contribuído para essa colheita? Pela graça de Deus, nós temos falado um pouco do amor de Deus por aí, por onde passamos. Em um lugar ou em outro, estamos pregando o amor de Deus. Eu sei que muitos de vocês também fazem isso. Quem não faz, comece a fazer, para que o seu gozo seja completo quando o Senhor Jesus te chamar. Mas na festa dos tabernáculos eles estavam felizes, porque agora eles haviam acabado a colheita, e agora eles estavam aguardando a recompensa do Senhor. Eles estavam festejando. E no terceiro aspecto dessa festa, que é o mais tremendo, que não se aplicou a Israel nos dias da sua peregrinação no deserto, mas se aplica à sua igreja, porque assim como Cristo fez uma pequena colheita nas primícias, ressuscitando um pequeno número de pessoas, logo após no Pentecostes ele faz uma colheita um pouco maior, introduzindo poder na sua igreja, para que ela continuasse a obra que ele começou quando ele veio nessa terra. E a colheita final agora também é dele. A colheita também não é simplesmente somente nossa. Nós temos o dever sim de sair e fazer a vontade dele, que é pregar a sua palavra. Mas chegará o momento. Chegará o momento. Oh, aleluia! Em que não é a nossa trombeta que soará anunciando a volta de Cristo, mas é a trombeta dele que anunciará: o fim das tuas tendas temporárias terminou. Agora a minha trombeta soará, e vocês agora estarão comigo por toda a eternidade. Aleluia! Cristo voltará, a sua trombeta soará, Ele nos arrebatará, e estaremos com Ele por toda a eternidade, alegrando, festejando com Ele o fim da colheita nessa terra. A colheita final de Deus para a sua igreja se chama o arrebatamento da sua igreja. Se o grão de trigo não morrer, de maneira nenhuma ele poderá produzir. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Aquele grão de trigo ele deu a sua semente, mas só ressuscitará aquele que tem essa semente em sua vida.
Só ressuscitará quem é semelhante ao seu Senhor. Só ressuscitará quem tem o sangue. Só ressuscitará com Cristo quem passou pela Páscoa. Só ressuscitará com Cristo quem morreu com Ele, quem sepultou o seu pecado com Ele. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu já estou encerrando. Aleluia. Cristo, Ele é o Senhor da seara. Aleluia. E Ele redime e fez a pequena colheita assim nas primícias. A maior colheita na Pentecostes, e a colheita final ainda está por vir. Se duas pessoas hoje se hoje fosse a colheita final de Deus, e duas pessoas fossem arrebatadas, uma seria eu. Uma dessas pessoas que seriam arrebatadas seria eu. Quem seria o outro que seria colhido por Cristo? Amém, irmãos? Mas para ser colhido por Cristo, aleluia, você tem que estar com Ele crucificado na Páscoa. Você tem que sepultar o pecado na sua vida nos pães asmos. Você também tem que anunciar que Ele virá. Aleluia. Você tem também que levar o poder dEle aonde Ele quer te mandar. Você tem que fazer a vontade dEle aonde Ele te mandar você ir. Você tem que ir fazer a sua vontade. Mas irmão, eu não posso ir, mas você pode orar. Irmão, mas eu não posso, você pode, é Deus quem capacita. Deus, Ele tem uma função para cada um dentro da sua casa. Ninguém dentro da sua casa está desperdiçado ou inútil. Você tem um dom, você tem um valor para Deus dentro da sua casa. E para você também estar na presença de Deus unido com Cristo, você também tem que estar anunciando a volta dEle. Você tem que ser trombeta de Deus nesse mundo pecaminoso. Você tem que ser trombeta de Deus por onde você passar. Você tem que ser luz, você tem que brilhar, você tem que testemunhar o que Cristo fez na sua vida. E para você também estar unido com Cristo, você também precisa se lembrar do que Ele fez por você. E anunciar o que Ele fez na sua vida a quem te perguntar. E testemunhar da sua fé aonde você colocar a planta dos seus pés. Para que você possa estar unido com Cristo. Essas coisas têm que estar na sua vida. Você tem que festejar essas festas. E para que você possa então realmente estar apto para que ao soar da última trombeta você possa estar vivendo com Cristo, com Ele na eternidade, por todo sempre, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não estou me preocupando, irmão, se nessa tarde você vai sair daqui pulando ou glorificando, mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Você que não está marcando aí com o sangue de Jesus na sua vida, você que não tem dado valor para esse sangue nessa Páscoa, eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida para que você venha ter consciência do que é o sangue de Cristo sobre você. Você que não está entendendo muito bem que você tem que viver uma vida separada, que você tem que estar sepultado com Cristo, eu também quero que você venha aqui à frente. Para você que não está entendendo que você tem que ressuscitar com Cristo, para que você possa viver uma vida avivada na sua presença, eu também quero que você venha aqui na frente. Você que quer viver a bênção do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo,